Ziva rumo ao 100%. Você, sócio evangelizador, é chamado nessa semana decisiva a ajudar a Canção Nova a alcançar os 100% do projeto Dá-me Almas. Vamos juntos evangelizando o Brasil e o mundo. Deus conta com você e a Canção Nova também conta com você. Rumo ao 100%. Você investe na Canção Nova e a Canção Nova investe em vidas. Rede Canção Nova. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo. ZYK 512 AM, 1020 kHz. ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde. Hoje o Mais Saiu continua com um tema assim que fez o maior sucesso da outra vez que essa nossa convidada esteve conosco. A nossa querida doutora Elaine Ribeiro, né? Que é a psicóloga nossa querida aqui da comunidade também, e que está sempre nos programas da TV Canção Nova. E agora, lógico, que eu também quis que ela viesse junto de nós aqui na rádio, né? Então, hoje eu trago novamente a doutora Elaine Ribeiro, que é psicóloga clínica desde 1999, pós-graduada em psicologia cognitivo-comportamental pela USP, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Elaine, muito obrigada de novo, boa tarde, de estar aqui conosco ao vivo, né, aqui nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, principalmente para quem nos acessa através da internet. Bom, é muito bom mais uma vez estar contigo, né, aqui pela Rádio Canção Nova, pelo todo o sistema Canção Nova de comunicação, trazendo informação, né? Que é o mais importante, trazendo né? informação, que é o mais importante. A gente tem a oportunidade de estar muitas vezes trocando ideias lá com o Ricardo. Nosso querido Ricardo, um beijo. Empenhado na sua alimentação saudável, exemplo de alimentação saudável. Preciso trazer o Ricardo e a Eliana aqui para darem um testemunho, né? De como é possível, né? E dentro de uma realidade de comunidade que vive da providência divina. Exatamente, né? De que com soluções simples a gente consegue traçar um propósito de alimentação saudável. Né? Que foi, assim, tão bem discutido no nosso outro programa, É verdade, né? Foi muito bacana e muitas pessoas acabaram escrevendo, mandando seus recadinhos e falando da importância, né, para suas vidas. Exato. Elaine, hoje eu quero que você se sinta à vontade, que você sabe que o nosso tempo é relativamente curto, meia hora passa em 2 segundos. É verdade. E o que você trouxe hoje para os nossos ouvintes do Mais Saúde? Bacana, eu queria falar com vocês de um pouco do que a linha cognitiva traz com relação a estratégias de emagrecimento, do porquê que nós deixamos as nossas dietas ou os nossos programas de emagrecimento de lado. Começamos bem, né? Começamos bem, porque sempre deve ser lá a reclamação que você recebe no consultório e que muitas vezes eu recebo também na clínica, que é: não consigo fazer. A minha vida é corrida, não dá. E na verdade, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente percebe que por trás dessa frase existe muito daquilo que são os afetos ligados à comida. Comer é um ato afetivo. Afetivo por quê? A gente se reúne para festejar. A gente se reúne para um aniversário, a gente come. Não, tudo está envolvendo comida. Tudo envolve comida na nossa vida. Então, primeiro ponto, existem situações onde a gente precisa fazer a tal da restrição alimentar. Certo. Porque nós somos obrigados. Ou porque o médico nos pediu, ou porque você não pode mais comer muito sal, doce, assim por diante. Por uma doença, às vezes. Por uma doença. Né? Mas o mais interessante é você ter um propósito de alimentação que seja levado pelo resto da vida. Então, ou seja, de hábitos saudáveis que não são hábitos por um tempo. Então, o primeiro ponto é: como você reage com relação à comida? Sua mãe faz aquele bolo maravilhoso, cheio de chocolate, e você fala: bom, eu não posso comer porque eu preciso emagrecer. Mas aquele convite da sua mãe é tentador. Porque ela fala assim: como? Você não vai comer o bolo que eu fiz pra você?
Agora, Elaine, eu não resisto te interromper e perguntar o seguinte, porque quando acontece essa situação no consultório, eu tenho vontade de ir lá na casa dela e conversar com aquela mãe, com aquela avó. Por que elas, sabendo, caramba, que a filha, a neta, está tentando melhorar hábitos e comportamentos, por que elas vão e fazem? Muitas vezes a pessoa te impede de fazer a sua dieta, a sua reeducação alimentar, primeiro, pelo medo de estar competindo com aquela pessoa. Por exemplo, é muito comum nos casais o marido que vê a mulher emagrecendo começar a ficar preocupado. Com certeza. Porque ela tá ficando bonitona, ela começa a aparecer, e às vezes aparece mais do que o marido. Uma pessoa me relatava isso esses dias. Eu comecei a emagrecer, fui no cabeleireiro, fiz umas luzes, e o marido falou... E aí todo mundo chegava na minha casa e dizia, nossa, como a sua esposa tá bonita. E ele começou a ficar desconcertado, porque ele estava fora do peso. Ah, tá. E aí ele, não, vamos no restaurante, vamos na churrascaria, vamos não sei aonde. E ela percebeu que ele estava começando o quê? Colocar comida. Sabotar, né? Aquilo que a gente fala. Não existe só a nossa autossabotagem, mas a sabotagem que vem de fora, né? Daqueles que estão ao nosso redor. Exato. Né? E quais são as nossas tentações? Quando a gente está nesse processo de reeducação, algumas frases que são quase automáticas que vêm na tua cabeça. Bom, não é um pedaço inteiro do bolo, é só um pedacinho. Não é tão calórico assim. Tem 1000 calorias aquele pedaço de bolo, mas não é tão calórico assim. Ah, eu vou compensar comendo menos amanhã. Então hoje eu me mato, como 5.000 calorias no dia, e no dia seguinte eu passo a pão e água ou a alface e água. Só que as pessoas esquecem que as 5.000 calorias são fáceis, entre aspas, até você consegue comer num dia. Mas por mais que você faça restrição calórica no dia, se você ficar em jejum, da hora que você acordar, da hora que você for dormir, você não consegue gastar mais do que, vamos supor, 1.800 calorias. Num dia. Num dia. Então, sempre existe essa defasagem. As pessoas esquecem que existe uma poupança, né, em termos de caloria. É como se você estivesse reunindo aquilo e no final do período você suba na balança e fala, meu Deus, engordei 10 quilos. Porque também existe uma autossabotagem das pessoas fazendo o seguinte, é só 2 quilos, é só 3 quilos. Eu digo porque, pessoalmente, eu já passei pela experiência. Então, quando a gente passa pela experiência, a gente pode dizer para os pacientes aquilo que a gente vive. Isso que é tão rico no seu testemunho. De ter tido já 44 quilos a mais e hoje a não tê-los e ter um caminho pela frente. E você fala assim, nossa, é só 2, é só 3. Aí, hoje a roupa não cabe. Ah, mas tem uma 44, tem uma 46, tem uma 48, tem uma 56, tem uma 58. E aí, do 58... Daqui a pouco não tem mais roupa na loja para você vestir. E é aí onde as pessoas começam a entrar em depressão. Entendi. Porque não conseguem mais lidar com aquele corpo deformado pela obesidade. E que fica cada vez mais difícil. Mais difícil, não é? E às vezes o marido, a mãe, o pai, o irmão falam, não, mas você tá bem, tá bonita assim, tá vistosa. Porque por muito tempo a obesidade a pessoa gordinha foi considerada como uma pessoa saudável. Claro, não vamos ao exagero da anorexia, do extremo da magreza. Mas eu diria assim, se você hoje quer fazer um propósito de mudança na sua alimentação, primeiro ponto, escolher um cardápio ou uma dieta, ou como a gente achar melhor chamar, nutritiva. Exato. Com a ajuda de um nutricionista, de um profissional, até de um médico, que às vezes é o teu endócrino, que vai te ajudar. Se você não tem condição, vai naquele profissional que está na sua frente, que é possível. Exato, que está dentro da sua condição financeira, das suas possibilidades, né? Lembrando que hoje existem muitos sites de nutricionistas que às vezes até dão dicas. Exato. Né? De coisas para você comer. Por exemplo, o programa Mais Saúde. Sim, que é riquíssimo. A gente tem coisas na internet, no seu blog. Exato. Então, gente, olha, o que eu falo aqui, eu falo no consultório para o meu paciente. Sim. O que eu escrevi no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, é a conduta que eu tenho com o meu paciente. Então, é uma maneira de tornar acessível tudo aquilo que eu considero, porque leio e estudo e vejo que hoje, dentro da ciência da nutrição, você tem novidades. Então, para aquilo que eu reconheço como sendo o melhor, tá ali, gente. Então, é só fazer o quê? Esticar o braço e ir até o computador. E quem puder, aí já vamos aproveitar e falar que já que você vai comprar o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, compre pela comunidade Canção Nova. Assim, você ajuda no seu algo a mais
para fechar a campanha do projeto Diamond Minha Alma. 0 operadora 12 31 86 26 00. Pronto. Maravilha. Então, continuando esses passos pra gente. Então, nosso primeiro passo, escolher uma dieta nutritiva. Segundo, arrumar tempo e energia para fazer dieta. Você arranja meia hora por dia para ficar no Facebook, para mandar SMS. E veja, alimentar-se você vai. Você vai fazer um café da manhã, um lanchinho, um almoço e um jantar, pelo menos, no dia. Né? Minimamente. Então, se você tem esse tempo para comer, então pense, eu vou ter um tempo para comer de uma forma mais saudável. Planejamento. Planejamento. Né? O terceiro ponto é planejar o que comer e quando comer. Perfeito. Né? Então, assim, se eu tenho uma opção mais saudável, que nem sempre é a mais cara, porque a gente tem hoje muitas opções nos restaurantes aquilo e toda essa questão... O que e quando, né? E como comer. Procurar apoio, seja com o teu médico, ou com um amigo que conhece, que já fez dieta. Claro, sempre com um suporte técnico de um nutricionista, de um médico, é muito melhor. Não faça dietas malucas, não compre aquela revistinha da banca de jornal achando que vai dar certo. Com certeza. Porque é muito complicado, né? E entender, assim, que você precisa lidar com a decepção. De que forma? Às vezes nós colocamos metas para o emagrecimento de uma forma muito grande, ou seja, eu preciso emagrecer 50 quilos. 50 é um número muito grande. Perfeito. Então, não, eu vou emagrecer 1 quilo por semana ou 3 quilos por mês. Ok, já se torna uma coisa mais palpável. Quando chega no final do período, você conseguiu fazer um planejamento e falar, ok, consegui. E saber que em alguns meses você vai emagrecer mais, em outros você vai emagrecer muito pouco. Perfeito. Então, saber lidar com a dieta, com a restrição, quando ela não deu certo como você gostaria. Que muitas vezes é o metabolismo se adaptando. Exato. Então, não desanimar quando você entra naquele famoso platô. Você mesmo recentemente estava desanimada, porque estou no platô. E de repente, tchuf... Né? Começa a emagrecer de novo. Exatamente. Então é um tempo que o organismo está pedindo. É como para ele parar e fazer uma contagem, que nem quando a gente fecha a loja, fazer uma contagem do estoque. Sim. É um pouco assim, para reacomodar as coisas e começar um momento novo. É bem dentro, assim... Dessa linha. Até porque o organismo entende que, poxa, mas peraí, o que está acontecendo? Ela está perdendo tanto peso. Exato. O próprio organismo se acerta de maneira a resguardar energia, gordura, porque nós precisamos de gordura para viver. É o que mais precisamos, gente. Por isso nós somos grandes poupadores de gordura. É verdade. E aí, nesse sentido, você faz essa reserva e o organismo automaticamente para. Ele fala, peraí, não deixa ela perder mais peso, pode ser que ela esteja doente. Isso. Então, essa interpretação, de uma forma muito simplista, claro... Não, mas claro, mas é assim que funciona para o pessoal entender. Tá ótimo. É o que funciona. Então, assim, olha, fora essas técnicas, você tem que cuidar para não comer pelo ato emocional. Não comer quando você tá alegre, comer quando tá triste, comer quando chora, comer quando ri. Esse eu acho que é o ponto mais difícil, né? É o mais complicado, porque a nossa sociedade comemora em torno da mesa. E também fica aquela coisa, neném tá chorando, enfia uma mamadeira ou enfia o peito nessa criança. Exato. Então a gente já é condicionado desde bebê a alguma coisa inconfortável, comida vindo... Comida preenche um vazio emocional. Essa também é uma das grandes chaves que a gente conversa dentro da psicologia. A comida como se preenchesse aquele buraco. Então eu perdi o meu namorado, vou comer 3 caixas de bombom. Eu mereço. Eu tô sofrendo muito, então eu mereço comer hoje. A gente usa essas frases que são frases saboteadoras do nosso processo de emagrecer. Elaine, por exemplo, quando a gente tá numa fase assim, que de repente você diz, não, hoje eu trabalhei muito, tô muito cansada, eu mereço passar ali e tomar um sorvete, ou eu mereço ir ali e comer alguma coisa que não deveria. Qual seria o comportamento ou o pensamento? Qual é a dica sua para a gente mudar de paradigma, vamos dizer assim, de visão? Pensar o seguinte, o quanto vai me custar posteriormente esse sorvete com 5 caldas e um monte de chantilly? Ele pode ser muito bom agora, mas e daqui a alguns dias? Como se a gente estivesse colocando isso na balança, de vantagens e desvantagens. Mas a gente consegue parar e fazer isso? Ou a gente precisa treino? Como é que é isso? Uma coisa importante no treino é trabalhar primeiro com anotação. Então, a anotação vai te dar a clareza, até para dizer aquilo que você comeu no dia e te dar uma consciência
racional e emocional da comida. Por isso que eu coloco no final do livro um recordatório que eu dou para os meus pacientes, Elaine, porque eu vejo claramente que assim que ele volta com o recordatório, ele diz assim: nossa, doutora, metade da sua consulta já valeu porque eu já tomei consciência. Sim, porque, por exemplo, no recordatório, né, você faz a experiência de colocar ali, eu tô comendo por ansiedade ou por fome? Então você começa a olhar a tua alimentação de forma prática e racional. E o que você come? Exato. A qualidade e a quantidade do que você come. Que a pessoa começa a ter ideia disso. Tentar, assim, usar um pensamento. Às vezes a gente come falando assim, vai pro lixo mesmo, depois eu vou pro banheiro, depois eu gasto isso. Você não gasta. Existe uma parte dessa caloria que fica no teu organismo. Com certeza. Né? Tentar colocar assim, não é porque todo mundo está comendo que você tem que comer também. É ter a capacidade de dizer não. Eu não mas eu não vou deixar de comemorar. Eu estou aqui comemorando, eu estou aqui com as pessoas. Olha só, comer morando. Olha, já tem na comemoração a palavra comer, né? Então é muito interessante, né? E pensar o seguinte, às vezes a gente quer comer um prato inteiro, porque a gente fala, eu não posso desperdiçar, porque... O que a visita vai falar, né? Ou assim, eu fui para um restaurante, pedi um prato, tô comendo, eu não posso jogar comida fora. Claro, a gente não pode mesmo desperdiçar alimentos. Então, costume se apegar menos a ter coragem de dizer não, né, quando alguém lhe oferece algo de forma calórica. São dicas bem práticas, de forma a pensar sobre os alimentos, pensar que algumas formas que você vive prejudicam, né, emocionalmente e de forma prática a sua reestruturação alimentar. Então, tudo isso é bem importante nesse tempo. Perfeito. Vamos lá, então. Então, nós falávamos de pensamentos que são pensamentos saboteadores. Eu gostaria de colocar para vocês algumas frases e alguns pensamentos que a gente tem, que todos nós já tivemos alguma vez na vida. Então, gente, lápis e papel na mão, vamos anotar, porque é muito importante isso. A frase começa com: tudo bem comer isso, por quê? Porque não é um pedaço inteiro, mas eu como vários pedacinhos. Eu só vou comer dessa vez, e da próxima vez que eu estiver ansioso, nervoso, nervosa. Não é tão calórico assim, mas eu não me dei ao trabalho de ver quantas calorias tem aquele alimento. Eu paguei por essa comida, então se eu paguei, eu tenho que comer tudo. Então você vê o perigo dos rodízios. Quer dizer, falando assim, o que a gente vê? A importância de escolher os lugares corretos para ir fazer as suas refeições. Um restaurante por quilo, tudo bem, porque você escolhe e tá ali. Você pagou, tá ali no prato. Depois a gente conversa sobre isso. Mas aquele negócio de rodízio que vem vindo, né? Outro pensamento, né? Eu vou comer porque é uma comemoração. Tá todo mundo comemorando, eu não vou ficar de fora. Tá. Só que você é uma pessoa extremamente ativa socialmente. Então toda semana tem umas 4, 5 festas. Aí 4, 5 festas você come dessa forma. Então, veja, isso funciona bem para quem tem uma festinha por mês, né? Tudo bem. Ninguém vai me ver comendo, porque algumas pessoas têm um comportamento de se esconder para comer. Certo. Né? Parece uma coisa até estranha de se dizer, mas muita gente vai comer no banheiro. Pega chocolate, pega doce e vai comer escondido. Tem reserva de comida debaixo da cama. Umas coisas assim que a gente não entende, mas é algo que te saboteia, que te engana no processo. Eu vou comer, e essa é bem conhecida. É de graça mesmo, eu não tô pagando, então eu vou comer. E aí, a gente lembrava da história dos coffee breaks, daqueles cafés que a gente tem quando vai num treinamento, numa recepção e tudo mais. Gente, comida de graça é a pior coisa que existe. É tentadora. Você precisa estar muito treinado, porque assim... O teu cérebro diz não, mas o teu bolso, o teu cartão de crédito diz sim, é de graça, não perca essa oportunidade. Né? Aqueles pacotes de bolacha, né? Leve 3, pague 1. E toda oferta, né? Isso é marketing do consumidor, a gente falava isso. É tentador ver uma oferta com relação ao alimento. Exato. Eu compro, e às vezes eu compro até pra minha casa coisas desnecessárias. Eu não precisaria comprar tudo aquilo, mas verdade. Eu faço estoque de comida. Então, se eu faço estoque, eu tenho que me alimentar. Então, para algumas pessoas que têm essa mania de comprar e tem essa coisa com a alimentação, às vezes até vale a pena não fazer uma compra do mês com um monte de coisa, porque a gente vê aqueles carrinhos medonhos. Gente! Né? Então, vai e compra aquilo que é essencial.
Compra o alimento para a tua semana. Isso. Né? Então eu vou lá comprar a salada da semana, as frutas da semana. Reserva lá meia hora para você fazer isso. Né? Eu não tô com vontade de comer isso, mas assim, não é toda hora que tem esse doce, então eu vou comer. Outro pensamento que te saboteia. Perfeito. Tá? Então, são alguns pensamentos que são ilusórios e que todos nós já tivemos alguma vez da vida com relação à comida. Tá? Algumas coisas importantes, assim, pra gente focar, e eu uso uma frase, pare de se enganar. Todos nós que já passamos pela experiência da mudança de hábito na alimentação, nós nos enganamos muitas vezes. Então, coloque essa frase escrita na porta da sua geladeira. Parece que é até engraçado, mas escreva, pare de se enganar. Pare de se enganar e comece a medir os seus alimentos, medir o quanto você come. Ah, mas eu não vou carregar uma balança comigo para saber se eu vou comer 200 gramas. Não precisa. Você tem que comer 2 colheres disso, um bifinho do tamanho da tua mão fechada, um ovo. Então comece a ter consciência da alimentação. Tendo essa consciência, você ajuda primeiro a você e ajuda os médicos, nutricionistas e a equipe que estiver te acompanhando. Perfeito. Porque no consultório dos nutricionistas, acho que é muito comum as pessoas darem medidas erradas do que comem. Acontece comigo no consultório. Por isso que eu tenho lá, que você já viu, eu tenho uma baixela, né? Aí eu como uma concha, aí eu pego as 2 conchas, a concha que deveria ser e a outra. Sim. Aí eu falo assim, qual das 2? Aí a pessoa olha e acaba se rendendo e dizendo qual é a correta, né? Porque uma concha, mas de que tamanho? Porque quando você começa, você pode estar pensando do outro lado, né? Pô, Elaine, mas é muito chato ficar medindo alimento. No começo, às vezes é necessário você medir para começar a ter consciência visual do teu prato. Isso. Depois, você sempre vai começar a pegar aquela quantidade. Eu vejo por mim. Toda vez que eu vou no quilo, eu coloco o prato e às vezes ele vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele começa a ter a mesma quantidade. Você sabe uma porção que todo mundo fica assim, bem espantado, assim, espantada quando eu digo? Por exemplo, quando você vai fatiar alguma coisa, como por exemplo uma lasanha, um exemplo típico, a lasanha. Sabe qual é o tamanho da porção? O equivalente ao tamanho de um biscoito creme cracker. É aquele quadradinho. Quando eu falo isso, fica todo mundo com o olho assim, você está brincando, porque eu no mínimo pego então 2 porções. Então é começar a aprender o que é porcionamento. O que é uma porção. Isso. Né? E as substituições. Ok, para 3 colheres de arroz, eu posso substituir por quanto? É uma coisa que com o tempo você vai aprendendo. E é claro, ninguém está falando aqui que você tem que ser radical, né, a ponto de contar os grãos de arroz. Não é isso. Mas é que algumas pessoas não têm noção nenhuma do que colocam pra dentro. Não tem. E na hora de reeducar fica muito difícil, porque aí a nutricionista vai e fala pra você, 2 colheres de sopa. Você fala, só? Mas às vezes você come isso, só que você coloca 2 colheres de sopa, 3 pastéis, uma quantidade de batatas. Come errado. Se come uma massa, come 2 massas. Então come arroz e macarrão. Isso. Coisas que não combinam, né? Exato. Cuidar com a questão, então assim, para tudo que você for fazer e para evitar, para não se enganar mais, escreva, que é algo que a gente já falou no primeiro momento, escreva e comprometa-se por escrito. Tenha lá o seu caderninho, eu uso muito com os pacientes uma cadernetinha, aquelas que você compra em papelaria, para ele fazer as anotações diárias deles de alimentação, colocando lá o que você comeu e até eu peço a porção. Eu tomei o café da manhã com café com leite e pão. Quantos pães? 3. Você tinha fome para 3 pães? Era necessário? E aí mudar essa relação com o alimento. Perfeito. Colocou uma meta para emagrecer? No final do mês, eu cumpri ou não a meta? Porque é uma forma de você olhar e falar, poxa, me comprometi com tudo isso e não fiz nada. Você pode estar se dizendo também, mas isso é frustrante. Mas a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. Porque esse é um grande ponto que nós não conseguimos e hoje a psicologia lida muito com isso. Eu me frustro e aí é muito mais fácil eu fugir da situação do que lidar com a frustração. Perfeito. Então é muito mais complicado eu não encarar o erro na dieta, na reeducação, do que olhar e falar, preciso mudar os meus hábitos. Exato. Mês que vem eu preciso caprichar mais na academia. Uma coisa é fato, né? A partir do momento que você está anotando,
Eu tenho uma frase que eu falo muito no consultório: aquilo que a gente não contabiliza, a gente não consegue melhorar. Por isso que eu gosto tanto do pedômetro, de anotar as coisas. Sim. Porque a partir do momento que você começa com essa dinâmica da anotação, já muda muita coisa na vida da gente. Exato. Muda porque você começa a ter consciência. E às vezes até no processo terapêutico, né, a gente conversa com os pacientes dizendo: anote os seus sentimentos. Nossa, eu conversei com aquele namorado e morri de raiva. Por quê? Porque ele me contrariou. Então eu começo a me perceber que toda vez que eu sou contrariada, eu fico com muita raiva. E quando eu fico com muita raiva, eu desconto no pacote de bolacha recheada. E aí existe uma frase que diz assim: tudo bem, eu como isso porque eu quero. Eu não estou me importando. Qual seria um pensamento adaptativo, uma alternativa de pensamento para isso? Seria o seguinte: eu posso não me importar hoje, mas com certeza eu vou me importar mais tarde, porque eu vou me arrepender de ter comido aquele pacote de bolacha. E o sentimento de culpa que vai me gerar é muito maior do que o prazer que essa bolacha recheada gera. Exato. Agora, tem um espaço de tempo aí entre esse desejo que te leva a comer, que te dá essa quase compulsão, e de fato esse pensamento mais analítico, né? Porque aqui você está falando de emoção, mas ali é razão, razão, né? Exato. Tem aí um borderline, né? Tem aí um precipício, né? Precipício. E vem cá, como fazer isso? Ok, primeiro, entender que essa mudança de pensamento, ela se dá aos poucos. Tem que treinar, né? É um treino diário. Eu diria para você que a cada minuto nós temos um treino, porque as tentações estão à nossa volta. Então, assim, muito sedutor. O mundo é sedutor e diz o seguinte para nós: se eu não comer, ele vai se ofender. Então, assim, poxa, eu acho que se ele fosse realmente meu amigo ou me amasse, realmente, ele não vai ficar ofendido porque eu estou tentando melhorar a minha vida. Não pense assim, comece a mudar aos poucos. Mas Elaine, sabe o que é? Eu fiz lá 1 semana da dieta, da reeducação alimentar, e deu tudo errado, porque eu não perdi 1 grama. Mas a perda de peso, ela não vai se dar numa semana. O corpo também precisa de um tempo para adaptação. É o que a gente falou. Nós nunca podemos esquecer, até do ponto de vista emocional, psicológico, que a nossa sociedade hoje pede imediatismo para tudo. E esse imediatismo nós não temos. Então, você tem o direito de fazer aquilo que é certo por você. Certo. Se a gente pudesse dar essa mensagem, que é, isso. Sabe, você pode fazer aquilo que é certo. Às vezes a pessoa nos coloca numa situação difícil, nos obrigando a comer. Mas pare de se enganar. Olha. Tenha coragem de dizer: não, eu não quero. Não, eu não posso. Isso não me convém. Pode ser muito gostoso, mas é só por um momento. Perfeito. Não se entregar àquilo que são prazeres momentâneos e que vão nos levar a situações muito piores e às vezes até arriscadas de saúde, porque tantas pessoas que a gente recebe com riscos de vida de fato. Tá vendo, gente? Esse aqui é o programa Mais Saúde, tentando trazer para vocês várias ferramentas. E a de hoje foi a da psicologia, e ninguém melhor, né, do que a doutora Elaine Ribeiro para estar nos colocando aqui. Querida, seu contato que você não deu. É verdade. Meu contato, vocês podem me contatar pelo Twitter, @ElaineRibeiroSP, ou pelo e-mail elaineribeiro@hotmail.com. Repetindo? Então, Twitter, @ElaineRibeiroSP, Elaine e não Eliane, por favor. E o e-mail elaineribeiro@hotmail.com. Então tá. Querida, muito obrigada pela sua participação no Mais Saúde. Vamos ver se a gente continua toda essa série dentro da psicologia, que eu acho que ajuda muito. Exato. Tá? E vocês estão, assim, convidados a continuar assistindo aqui o programa Mais Saúde, que tem esse objetivo, de segunda a sexta, trazer informação de saúde para você e para sua família. Termina agora Mais Saúde, mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova. Rede Canção Nova de Rádio.